A gente abre o nosso boletim terceira edição hoje com matéria aqui no telão sobre Bolsonaro. Mas quem vai contar pra gente esse assunto, essa história, não sou eu não, é Paulo Capelli, que é autor da matéria. Vem cá, Paulo. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Metrópolis. Capelli, a gente deu hoje no boletim segunda edição, na verdade no boletim primeira edição, a respeito da outra matéria que você tinha soltado a respeito da OEA e desse possível relatório que a OEA soltaria a respeito do ministro Alexandre de Moraes. Conta pra gente essa história e por que o Bolsonaro está envolvido nisso. Bom, obrigado, Neila, pelo convite. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, vai produzir um relatório sobre liberdade de expressão no Brasil. Quem é o principal alvo desse relatório? Quem é o investigado, digamos assim, nesse relatório? É o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro e políticos de oposição, senadores, deputados e também manifestantes, alegam que o Brasil passaria por um período de censura, em que a liberdade de expressão estaria sendo ferida. E, além disso, eles tentam também estender esse discurso para outras práticas de Alexandre de Moraes, por exemplo, do caso do Clezão, o patriota que foi morto na Papuda, passou mal e morreu na Papuda, estava preso preventivamente por ordem de Moraes e o gabinete de Moraes ignorou relatórios médicos e também parecer da própria Procuradoria-Geral da República e manteve o Clezão preso. E aí, meses depois, ele veio a óbito. Ou seja, a oposição tenta fazer um compilado de supostas irregularidades, arbitrariedades de Moraes e quer que isso esteja no relatório da Organização dos Estados Americanos. Bolsonaro conversou ontem de manhã com o enviado da OEA ao Brasil, Pedro Vaca. Ele é relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para Assuntos de Liberdade de Expressão. Conversou por cerca de 50 minutos e numa entrevista que Bolsonaro me concedeu, ele se disse esperançoso. Segundo Bolsonaro, Pedro Vaca garantiu a ele que fará um relatório sincero do que está presenciando no Brasil. Capelli, a gente viu um release do próprio Supremo Tribunal Federal de que o Vaca teria ido primeiramente conversar com o presidente do STF, que é o Luiz Roberto Barroso. Mas o que a gente sabe também é que o Barroso chamou o ministro Alexandre de Moraes para participar dessa reunião. Isso é fato ou fake? É fato. Antes de conversar com Bolsonaro, Pedro Vaca conversou com Luiz Roberto Barroso e também com Alexandre de Moraes. E por que Barroso chamou Moraes? Porque Moraes é o principal alvo das apurações de Pedro Vaca, principal alvo das apurações da OEA. Por isso ele falou, olha, quer perguntar para mim? Pergunta diretamente para quem é o alvo das suas apurações. E o Moraes participou. E Barroso e Moraes alegaram que as medidas duras, por vezes que o Supremo está tomando, estariam sendo tomadas para garantir a democracia e que seriam necessárias. Esse foi o argumento deles na reunião com Pedro Vaca. Olha, eu estava conversando com o Capelli aqui agora há pouco a respeito de comentários dos nossos leitores e das pessoas que assistem aqui o nosso boletim. A gente soltou essa matéria no vídeo hoje mais cedo e um dos comentários foi: mas esse tipo de relatório não leva a nada. Para que isso? É perda de tempo. É perda de tempo? Não, não é perda de tempo, porque ele tem uma repercussão muito grande no cenário internacional. De que forma esse relatório, caso ele seja contundente contra Moraes, pode afetar o ministro? Um relatório que impute a Moraes supostas arbitrariedades, ele tem o poder de ser usado por Bolsonaro no âmbito internacional para conseguir, por exemplo, mais apoio de Donald Trump contra o governo Lula e o judiciário brasileiro. Lembrando que Alexandre de Moraes já tem 2 desafetos no governo Trump, 2 desafetos poderosíssimos, que são Elon Musk, um empresário, e o Jason Miller, que é um dos principais estrategistas políticos de Donald Trump, que Moraes mandou deter no aeroporto quando estava no Brasil. E o Elon Musk trocou muitas farpas com Moraes pelas próprias redes sociais no Twitter. Né? O Elon Musk é dono do X, né, o antigo Twitter, e ambos protagonizaram trocas de farpas. Ou seja, esse relatório, pontuando supostas arbitrariedades de Moraes, dá força para que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que já não é simpático ao governo Lula, tome providências ainda mais duras. Lembrando que Trump chegou a dizer que vai taxar o aço e Lula falou, mas se taxar o aço nosso, a gente também vai aumentar as taxações aos Estados Unidos. Ou seja, o clima entre Trump e Lula está escalonando. Então esse relatório da OEA pode ser o combustível que faltava para Trump adotar medidas ainda mais rígidas contra Lula. Agora, o tom desse relatório é que
a gente não sabe qual vai ser. Mas Pedro Vaca garante que vai fazer um relatório robusto, com muitas informações. Fiel, né? Ele disse a Bolsonaro que vai fazer um relatório sincero e está gastando sola de sapato. Conversou com deputados e senadores da oposição, conversou com deputados e senadores do governo, que inclusive entregaram a ele um relatório sobre a CPI do 8 de janeiro. Ou seja, ele está ouvindo todos os lados para tomar depois o relatório dele e escrever as opiniões da OEA sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. E outro ponto importante também, que indica que esse relatório da OEA vai ser contundente, é que o maior financiador da OEA é os Estados Unidos, é o governo dos Estados Unidos. Eles vão investir 50 milhões de dólares este ano para manter as atividades da OEA. Representa metade do que os outros 33 países investem. Ou seja, é um valor muito importante. E a OEA não quer, obviamente, ter a verba cortada, assim como o Trump cortou de várias outras ONGs e programas sociais. Você pode imaginar o sorriso no rosto de Elon Musk, depois de ter tido essa treta com o Alexandre de Moraes, ter tido o X suspenso no Brasil. O Brasil, gente, é um país enorme, ou seja, tem muitos seguidores, muita gente acessando o X. Você imagina para o Elon Musk a sua rede social sendo censurada pelo Alexandre de Moraes, o sorriso no rosto dele com esse relatório vai ser grande, hein? Pois é, a aposta do Elon Musk, né, do entorno do Trump, é que esse relatório da OEA pode pontuar bastante, pode ter um tom bastante forte contra Alexandre de Moraes. E os impactos seriam esses no âmbito internacional. Agora, para dentro da corte, eu pouco acredito que Alexandre de Moraes vá mudar a forma de atuação dele. Inclusive, ele falou a interlocutores próximos que vai continuar atuando da mesma forma e que nada muda. Agora, no cenário internacional, uma possível retaliação dos Estados Unidos, baseada, lastreada nesse relatório da OEA, poderia prejudicar bastante o próprio governo Lula, que já está escalonando a tensão com Trump. Então, assim, o governo Lula não está num momento fácil. Não. Então, se esse relatório da OEA fala, olha, há censura, há problemas na liberdade de expressão no Brasil, isso tende a trazer ainda mais complicações para o governo e também respingando no judiciário.